Graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quantos estão engajados no nosso jejum? Amém. Aleluia. Vamos orar pela palavra, amém? Amém. Antes de orar, vamos ler a Bíblia, Salmo 139, por favor. Verso 16, que diz a palavra do Senhor: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Verso 17, como são, vou tirar um pouquinho do ganho aí, por favor. Como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Vamos ler o verso 17 juntos, sim ou não? Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Amém, meus irmãos? Até aí tá bom. Você pode orar por alguém que está do seu lado agora, pela palavra? Você gosta dessa pessoa que está aí do seu lado? Se você puder, dá um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Se você puder, dá a mão para essa pessoa, um só, ora por ele, para ele receber a palavra. Você pode orar comigo? Abra sua boca então, declara sobre a vida dele, em nome de Jesus. Tá bom, som. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, fala assim: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Seu coração está aberto para receber? As coisas na sua vida acontecem quando você ouve a palavra. A Bíblia fala que Deus faz na nossa vida através da loucura da pregação, amém? Então a loucura da pregação, ela pode ser tanto o mérito da pregação, não é? Ou seja, pode ser o que a pessoa está pregando, não é? Mas pode ser também o meio, ou seja, né? O fato de ser pela pregação. Deus faz as coisas na sua vida quando alguém prega e você ouve, ok? Isso que é nova aliança. Velha aliança é você achar que Deus faz as coisas na sua vida quando você se esforça um pouco para fazer. Então você acha que você tem que às vezes vir no culto, aí você sai do culto e você acha que você tem que cumprir 5 passos para ser abençoado. Não é assim. Na nova aliança você só tem que receber pela fé. Então no culto, como que você recebe? Quando a palavra está sendo liberada. Amém? Som, tem que tirar o ganho aí. Amém? Mexeu, estava bom antes. Aleluia. Som, teste. 1, 2. Ainda está reverberando. Aleluia. Santo é o Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Quantos creem que foram chamados pelo Senhor? Amém. Olha o que diz o Salmo 39, meus irmãos. É tão maravilhoso. Projete para mim, por gentileza, de novo. Olha o que diz aqui o Salmo 139, não tira não, Leandro, por favor, no verso 16, que o Senhor me viu, está falando de você aqui, quando você ainda estava aonde? No ventre. Isso é maravilhoso. Deus te viu quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Eu tive uma experiência, não sei se os irmãos sabem, minha filhinha acabou de nascer, a Clara, foi no sábado passado. Ela nasceu saudável, tão linda. Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus na sala de parto, porque quando eu entrei, não é, Deus, a presença do Senhor inundou aquela sala de uma maneira muito especial. E Deus falou comigo algo a respeito da minha filha. Deus falou assim: esperei ansiosamente o nascimento dela. Quando o Senhor falou isso,
comecei a chorar fortemente na sala, não é? Acho que o médico até achou que eu estava emocionado, mas eu não estava emocionado, não é? Tanto que no parto do Daniel eu nem chorei. Eu chorei no parto do Felipe, era a primeira vez que eu fui pai. No do Daniel, eu acho que já estava em paz com essa questão de ser pai. Eu achei que eu ia estar da mesma maneira com a Clara, não é? Mas a presença de Deus veio tão forte e o Senhor falou no meu coração. O Senhor falou assim: o céu está assistindo o nascimento da sua filha, ela vai ser uma grande mulher de Deus. Os irmãos sabem, a gente nem é muito místico com essa questão de anjo, não é? Mas eu realmente percebi, inclusive, presença de anjos ali guardando, não é? Assistindo ali, realmente um ambiente selado pela presença de Deus. Eu fico pensando, não é? Se eu já sonhava, se eu já tenho planos, eu já fico pensando eu imagino que a Clara pode ser quando ela crescer, o casamento dela, não é? A profissão dela, os estudos, as características. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus te viu quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Mas Ele não só te viu, o versículo continua dizendo: cada dia, acompanha na leitura, cada dia da minha vida estava registrado no seu livro, cada momento, fala comigo, cada momento. Foi estabelecido quando ainda, só eu agora, quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, existe um diário chamado, não é? O livro de Renan, escrito pelo dedo de Deus, que Deus já escreveu todos os dias do Renan, antes mesmo dele ter nascido. Então está lá escrito, o livro de Renan, capítulo 1, o nascimento, vai chorar muito. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 100, capítulo 300. Você acredita que Deus escreveu a história da sua vida? Amém. E o verso 17 fala, avança para o 17 por favor. Como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito. Não basta só acreditar que Deus escreveu a história da minha vida. Porque Deus pode ter escrevido uma história desgraçada. Deus pode ter escrito uma história ruim, ok? Deus pode ter escrito lá, capítulo 320, vou lascar a vida dele um pouco. Sou Deus, posso fazer o que eu quero. Não basta só saber que Deus é todo poderoso, que o Senhor governa. Não. Precisamos também ter um entendimento de que, além de que Ele escreveu a história da nossa vida, pré-determinada já, pré-escrita, antes mesmo de você nascer, de que Ele é bom. Ou seja, se Ele é bom, se a natureza dele é boa e Ele te ama, a história tem um final feliz. Vai ter luta no meio, vai ter prova, tudo é uma lapidação para você se tornar igual a Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a história vai terminar bem. O livro da sua vida tem um final feliz. Sabe por que às vezes filme de Hollywood não mexe tanto com as nossas emoções? Porque a gente entra dentro do filme, a nossa alma entra ali no que está sendo, passado, ou às vezes numa novela, ou às vezes numa série, ok? Quantos aqui já assistiram um filme, uma série, e você se sentiu extremamente envolvido com aquilo? E aí quando termina, você fica até triste, porque você volta ao seu universo normal. Você até já estava se misturando com as características do personagem. Aí às vezes o personagem é rico, não sei o quê, aí quando termina a série, você volta e fala: eu sou pobre. Caramba, por que eu não vivo a vida dele? Você sabe, é perigoso esse negócio, inclusive, de Instagram, de rede social, porque a gente fica tendencioso, às vezes, a modelar pessoas. Alguém está me acompanhando aqui? A modelar pessoas e a desejar determinados estilos de vida, porque na rede social ninguém posta o dia da desgraça. As pessoas só postam o dia que está luxando, o dia que está no japa, o dia que está tudo bem. Ninguém posta aqui, né? Acabei de tretar com a minha esposa, ela está de TPM aqui, ninguém está aguentando. Ninguém posta isso. Qual que é o problema? Da gente ficar numa falsa ilusão, mirando pessoas que às vezes nem são irmãos nossos e desejando ter a vida delas. Uma vez eu trombei um cara e ele falou: o meu irmão, ele é jogador de futebol, ele ganha 2,5 milhões de reais por mês e ele me dá 20 mil a 30 todo mês. E no meu coração eu falei: meu Deus, eu queria um irmão desse. Mas o Espírito Santo me constrangeu tanto, porque inclusive, eu não sei se você sabe, mas o Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho. O Senhor falou comigo claramente, naquela hora eu fiquei extremamente constrangido. O Senhor falou comigo: mas você prefere ter ele do que ter eu?
Deixa eu falar algo para você, olha para cá. Deus escreveu uma história a respeito de você, que é muito boa, porque Ele te ama, tem bons pensamentos a teu respeito, e é melhor do que qualquer filme de Hollywood, ou melhor do que qualquer série, ou melhor do que qualquer personagem da novela, ou da TV, ou de qualquer artista que você possa imaginar, porque Deus te ama e tem coisas boas preparadas para você. Amém, meus irmãos? Precisamos acreditar nessas verdades espirituais, ok? Por que eu estou te falando isso? Porque tem crente que não quer viver essa vida. Não é porque Deus escreveu a história da sua vida que Ele vai te obrigar a vivê-la. Ele não vai obrigar. Você que vai ter que querer descobrir o que Deus escreveu a seu respeito e se inserir nessa história. Deus não obriga ninguém. Ai, Mateus, por que tem crente que nunca prospera, que nunca avança, que o casamento é um horror, a coisa não vai para frente, os negócios não rompem, a vida inteira travada, cheio de mágoa? Porque ele não vive a vida que Deus escreveu para ele. Eu pensei, que catástrofe! Deus escreveu algo para você, Deus escreveu a história da sua vida, Deus já planejou tudo, Deus já planejou a pessoa que você vai casar, Deus já planejou o emprego que você vai ter, Deus já planejou a prosperidade, Deus já planejou, Deus já cuidou de tudo, assim como um pai cuida de um quartinho para a filha quando ela vai chegar, Deus cuidou de tudo, Deus planejou tudo, Deus já fez uma poupança financeira para entregar para você, Deus já fez todas as coisas, mas tem irmão que olha e fala, não Deus, obrigado, quero viver a minha própria história, vou escrever a minha própria. Entendeu? É loucura, parece loucura. Mas por que as pessoas às vezes fazem isso? Porque não tem revelação do quanto que viver o propósito de Deus é infinitamente melhor do que viver a própria história. Eu quero te desafiar nessa noite, nesses 21 dias, você não foi chamado para inserir Deus na sua história, você não foi chamado para, não, agora eu estou aqui na Igreja Vide, glória a Deus, então eu tenho mais um compartimento da minha vida que é Deus, e aí às vezes, não é, de domingo eu vou lá e eu busco a bênção dEle para os meus sonhos, eu busco a bênção dEle para a minha vida. Eu queria convidar você nesse jejum de 21 dias, para você se permitir ter a sua mente, não é, transformada, para entender que Deus não te chamou para Ele entrar na sua história, é para você vir fazer parte da história que Ele já planejou para você. É o contrário, é você abrir mão da sua vida inteira para ir viver a vida que Ele planejou para você. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim, Deus tem um chamado para você. Essa noite eu quero falar do chamado. Nós estamos falando a respeito de 3 assuntos nesses 21 dias. Não sei se você já percebeu. O tema do 21 é como, meus irmãos? Chamados e treinados para reinar. Então tem 3 palavras aí, ok? O chamamento, o treinamento e o reinado. O chamamento é a primeira semana do jejum. O treinamento é qual semana? A partir de amanhã a gente vai começar a aprender, vai começar a meditar sobre o treinamento de Deus. E na última semana nós vamos falar do quê? Do reinado. Os irmãos estão comigo aqui? Sim ou não? Então hoje eu quero falar do chamado, ok? Estamos finalizando essa semana e a gente abordou vários personagens, ok? Eu queria pincelar um pouquinho de cada um com os irmãos, porque todos me tocaram profundamente. E eu creio que o Senhor vai nos abençoar nessa noite, amém? Se você ainda não está inserido no propósito divino, ok? Você está perdendo o melhor de Deus para você. Sabe o que o Senhor é tão maravilhoso, que se você desprezar o propósito dEle para a sua vida, Ele ainda assim te abençoa, Ele ainda assim te ama, Ele ainda assim te cura, Ele ainda assim, não é? Faz na sua vida aquilo que você está buscando. Quantos querem as bênçãos do Senhor aqui? Mas existe um nível mais elevado, entendeu? Não é, Mateus, e se eu não decidir cumprir o propósito de Deus? Tudo bem, o Senhor te ama, Ele vai continuar te abençoando, mas existe uma bênção maior, existe uma medida maior, existe um nível de satisfação pessoal maior, porque tudo que a gente busca na nossa vida, a gente busca porque a gente está querendo satisfação. A gente busca porque a gente está querendo satisfação. Quem busca dinheiro quer se satisfazer com dinheiro. Quem busca família quer satisfazer com família. Quem busca ter filho quer satisfazer. Se o alvo da vida da pessoa é esse, quem busca prosperar, ok? Se o alvo de vida da pessoa é esse, é porque ele tem uma necessidade de saciedade dentro dele. E todas essas coisas, sejam pecaminosas ou sejam legítimas, seja droga ou seja coisa boa, não é? Como trabalho e casamento, todas elas não têm o poder de saciar você. A única coisa que sacia a alma de um homem, de uma mulher, é quando ele está inteiramente inserido dentro do propósito e do chamado de Deus para a vida dele. Não tem nível de satisfação maior. Okay? Não tem nível de prazer maior, não tem sensação maior de encaixe perfeito, Há 2 semanas atrás a gente estava, eu estava em Goiânia,
e a gente estava na conferência de 25 anos da Videira, e Deus falou comigo, não é, de uma maneira muito especial. A gente estava no estádio Serra Dourada, comemorando os 25 anos, quase 50 mil pessoas lá. Estava uma festa muito maravilhosa, não é? Os irmãos estava eu, estava o pastor, estava o Bex, estava o Tecaia Beca, estava o Léo também, o Gustavo, a Maria Eduarda. Foi uma grande bênção. E no meio do estádio, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo assim: você lembra que 10 anos atrás você estava aqui? Eu falei, nossa, é verdade, né? E o Senhor falou ao meu coração: 10 anos atrás você estava exatamente aqui. E é interessante que eu até percebi que eu estava exatamente no mesmo lugar, no palco que eu fiquei há 10 anos atrás. Eu tive uma experiência com Deus há 10 anos atrás, 2014, foi quando eu me batizei nas águas, em agosto. Eu não lembro o dia de agosto. E eu fui para a mesma conferência, não é, dos jovens, lá da Videira, em Goiânia, em setembro, no 7 de setembro. E depois de 10 anos cravados, eu estava lá no mesmo dia, na mesma hora, inclusive na mesma posição, virado para o palco. Ok? Bem em frente ao palco, um pouquinho à esquerda, para quem está olhando assim. E o Senhor fez uma pergunta para mim: você imaginava, Mateus, que eu ia fazer na sua vida e que você ia estar vivendo o que você vive hoje? E eu falei para o Senhor, eu não imaginava e eu não planejava nada. Se eu fosse fazer do meu jeito, casar com a pessoa que eu escolhi, ter a mentalidade, não é? Eu estou falando aqui da minha vida, mas não é num sentimento de como minha vida fosse perfeita, não é nesse sentido. Eu estou querendo te falar o seguinte: se eu fosse mesmo tentar desenhar a minha vida, fazer por onde, ok? Arrumar prosperidade, tentar arranjar uma mulher para mim, do meu jeito, a coisa ia ser muito pior. Deus até poderia ter me abençoado, mas ia ser muito pior. Mas uma vez que eu decidi responder ao chamado de Deus, eu quero profetizar na sua vida, que talvez hoje você está num lugar perdido, talvez hoje você está num lugar alheio, talvez hoje você está num lugar afastado do chamado de Deus. Hoje é noite de você dizer sim para o Senhor. E daqui 5, 10 anos, levanta a sua mão, daqui 5, 10 anos, o que Deus vai fazer na sua vida, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração de homem. É coisa boa. Cutuca alguém e fala assim: tem coisa boa vindo na sua direção. Aleluia. Quero falar sobre os nossos 5 personagens que a gente ruminou nessa semana. Eu escolhi pelo menos um aspecto de cada um para a gente compartilhar. Quantos estão comigo, meus irmãos? O primeiro chamado que a gente meditou, para quem está no livro, você vai lembrar, eu não vou falar coisas novas, apenas meditar com você, foi o chamado de Pedro. E você sabe o que me queimou nesse capítulo? Foi o segundo dia que a gente meditou, ok? Quantos leram o segundo dia do livro? Quantos estão aqui? Levanta a mão para eu saber. Aleluia. Se você ainda não adquiriu o livro, não é? Ainda tem tempo para você. Sabe o que queimou no meu coração? Que o pastor Wilson fala que o sonho de todo menino judeu era ser o quê? Era ser rabino. Ou seja, existia uma mentalidade em Israel. Todo mundo sabia qual que era a vocação por excelência. Todo mundo sabia o que era nobre aos olhos do Senhor. Então o desejo de todo menino era ser rabino. Quero falar algo para você. Nós estamos edificando uma igreja que o nosso desejo é que o desejo de todos os irmãos seja ser homens e mulheres de Deus. A gente não está edificando uma igreja para você vir aqui e sair daqui e seu desejo é ser multimilionário. Não, esse não é o nosso coração. Isso pode acontecer com você. Oxalá, tomara que aconteça com você isso. Aleluia, Deus pode ter isso para você sim. Deus é um Deus de prosperidade. Nós também não estamos edificando uma igreja aqui, não é para você sair daqui e falar: não, essa igreja aqui me faz sonhar em ser uma grande pessoa, que tem um grande casamento. Não, a gente está querendo edificar uma igreja que quer uma coisa só: levantar grandes homens e mulheres de Deus. Eu espero que nesse jejum, nessa primeira semana, o seu coração esteja começando a queimar e pegar fogo, por isso, por ser homem de Deus, por ser mulher de Deus, por querer ser alguém que tem relevância no mundo espiritual, ok? E que não está só vivendo a própria vidinha. Alguém está comigo aqui? E você sabe, ok? Aquela época, os meninos passavam por 3 testes, dos 6 aos 10 anos, com o rabino local, para ver se ele tinha alguma aptidão para ser rabino. Logo, a maioria já era dispensada. Depois dos 10 aos 14 anos, um segundo teste,
Esse já era com os selecionados só da primeira etapa. Ok? Estou passando rápido aqui porque eu não tenho muito tempo com você. E aí, mais 90% era desqualificado. Depois ainda tinha uma terceira peneira. A partir dos 14 anos, aí já não era com o rabino da sinagoga local, mas era já com um rabino renomado. E aí o moleque ia lá, escolhia o rabino ia fazer uma série de testes. E também eliminava a maioria. Só aqueles que realmente passassem nessas 3 peneiras iam caminhar até os 30 anos de idade com um rabino renomado, como Paulo, por exemplo, que a gente vai falar já já, para depois ele poder se tornar um rabino. Aquele cara ia ser o cara da sociedade. Pedro não estava entre esses. Pedro já tinha voltado para praticar a profissão do Pai. Mas o Senhor não veio escolher nenhum capacitado. Deus não veio chamar ninguém que passou na USP necessariamente. Deus não veio chamar aqueles que sabem falar 4 ou 5 línguas. Deus não veio chamar aqueles que têm um pedigree espiritual ou que nasceu no berço evangélico. O Senhor veio chamar todo aquele improvável que crê. O Senhor veio para o Parque João Ramalho. O Senhor veio para as periferias, para as comunidades. O Senhor veio para todo aquele que tem um coração aberto para Ele. Aleluia! É com você? É com você que eu estou falando, sim ou não? É com você? Então tem provisão de chamado para você. Aleluia. Se puder aumentar um pouquinho só. Eu sei que tirou um pouquinho aqui só por conta mas só um pouquinho, um dedinho. Aleluia. E você sabe, a Bíblia fala que em Lucas capítulo 5, Pedro já estava lavando as redes. Ele era pescador, mas aquela noite não tinha pegado nada. E o Senhor Jesus pede o barco dele emprestado para pregar para a multidão que estava na praia. Ao final da pregação ele fala: Pedro, lança a rede no barco. Pedro, a Bíblia fala que ele já estava inclusive lavando as redes. Deve ter feito aquela cara de: Senhor, pescamos a noite inteira, mas já que você está falando, debaixo da tua palavra, não é? Vou jogar. Eu li um devocional essa semana, inclusive, que o Senhor mandou jogar as redes. Mas Pedro jogou uma rede só. E o que aconteceu? A rede estava quase rasgando, porque o Senhor mandou jogar mais de uma, de tanto peixe que ia vir. A provisão era grande demais. E aí Pedro, quando se depara com a majestade do Senhor, porque era impossível, ele conhecia aquele lago, o lago de Genezaré, ele conhecia como a palma da mão dele, era pescador a vida inteira. Aí vem um cara aí falar para pescar, porque agora vai vir peixe. Quando ele percebe a soberania, a majestade do Senhor, a Bíblia fala que ele se prostra. Ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou o quê? Miserável pecador. Mas o Senhor fala o que para ele? Projeta para mim, Mateus 4,19, é maravilhoso. Eu só vou ler a versão de Mateus, porque ela fala com mais veemência esse aspecto. Mateus 4,19 na NVT. Jesus lhe disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Gostei dessa versão. A versão tradicional fala pescador de homem. Nós somos o quê? Pescador de homem, pescador de gente. Gente apaixonado por fazer o reino de Deus crescer. Você precisa se envolver com a edificação da igreja. Você percebe que ninguém fala mal de Deus. Todo mundo ama a Deus, não é? Até qualquer religião fala bem de Deus. Quer ser perseguido? Fala de 2 coisas: Jesus Cristo e igreja local. É ou não é? Fala que você está dando dízimo numa igreja, para você ver o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Por quê? Você só não acha que essas coisas são espirituais, são sobrenaturais? Por que tem tanta resistência ao nome do Senhor Jesus? Porque é o nome sobre todo nome. Por que tem tanta resistência a uma igreja local? Ah, mas me feriram. Ah, mas não sei o quê. Ah, não, mas eu consigo ser salvo sem a igreja. É verdade, você consegue sim. Se você crê assistindo um Reels de Instagram, se você vê uma pregação de 30 segundos na TV, se um mendigo te parar na rua e pregar o evangelho para você, você vai ser salvo, e você nunca nem precisa ter pisado numa igreja. Mas para viver a completude do plano que Deus tem para você, é só na igreja local. E você que está aqui sentado, está no lugar certo para receber. Está no lugar certo para viver tudo aquilo que Deus programou para você. É impossível viver fora do ambiente da igreja. Mas o Senhor olha para Pedro e fala o quê? Vou fazer você pescador de gente. Eu estou extremamente empolgado, pastor Sérgio, com o nosso projeto 2 × 1 é igual a... Os irmãos estão envolvidos com as duplas, sim ou não? Estão envolvidos? Na rede de jovens, nós somos... Deixa eu pegar o número aqui, senão eu vou esquecer.
Quero motivar os irmãos aqui. Daqui a 2 semanas, na Rede Jovens, a gente vai fazer... Nossa, meu WhatsApp estava aberto e eu já estava quase fazendo uma transferência para Paty Tardelli aqui, de dinheiro. Jesus amado, acho que é para eu ofertar na vida dela. Olha isso aqui, irmãos. Na Rede de Jovens, nós somos 195 pessoas envolvidas nas duplas. E nós estamos orando por 863 pessoas. Cada um foi desafiado a orar por pelo menos 5 pessoas. Tem o filho o neto do Márcio. O Márcio está no culto? O neto do Márcio está orando por 21 pessoas. Ontem de manhã eu fiz uma reunião aqui só com homens. Tinha uns 45 homens. Uns 40 responderam ao chamado pastoral para vir para ser pastor de igreja. Tinha uma glória tão grande aqui. O Vitinho, que é o neto do Márcio, ele molhou. Teve vários irmãos que molharam o chão. Ele molhou o chão ali. Deus visitou ele de uma tal maneira. E ele chegou no líder de célula dele e falou: eu quero orar por 21 pessoas. São 863 pessoas que nós estamos esquentando em oração, porque daqui 2 sábados nós vamos fazer o culto dos 300 aqui. Depois nós vamos arrastar todo mundo para o encontro com Deus. Quero te falar, isso me empolga. Saber que a Rede de Jovens que eu lidero está abraçando no mundo espiritual mais quase, na verdade vai passar de 900, porque o Nene não mandou o relatório dele inteiro. Mais de 900 pessoas. Eu queria chegar em 1000, mas eu acho que o Espírito Santo está falando para mim: não, por enquanto não, é só para você ficar com um pouquinho mais de vontade. Eu queria chegar, mas o Senhor ainda vai me dar esse privilégio. Quantos estão comigo aqui? Precisamos ser uma igreja que se move em função daquilo que Deus está se movendo. Se Deus falou para Pedro: vou fazer de você pescador de gente, por que está escrito isso na Bíblia? Eu quero algo exclusivo para ele? Não, é porque Deus está falando para você nessa noite. Chegou a hora de você também virar pescador de gente. E você sabe, o evangelismo que a gente está fazendo na Rede de Jovens é o evangelismo mais básico, mais simples de todos. Tem vários tipos de evangelismo. Tem aquele que você conta o seu testemunho, tem um outro que você prega a respeito do que Jesus fez na cruz. Mas a gente está fazendo evangelismo da samaritana. O que a samaritana fez? Ela se encontrou com Jesus no poço, voltou para a cidade e saiu gritando o quê? Venham ver um homem que tem falado tudo a meu respeito. Você sabe, ela não falou nada, ela só fez um convite. Nós, como Rede de Jovens, vamos fazer mais de 900 convites para daqui a 2 semanas. Os adultos estão nessa mesma fúria espiritual também, Tacá? Cara, na violência espiritual? Precisamos ser uma igreja engajada, ok? Com evangelismo, com gerar filhos para Deus. Deus vai levantar mais líderes de célula no nosso meio. Deus vai levantar mais anjos da guarda, mais gente queimando por dentro, para gerar. Estamos aqui com o culto cheio, o culto da manhã já está quase cheio. Já é o quê? 3º culto aqui. Deus está querendo produzir um avivamento nesse bairro. Essa cidade está prestes a ser chacoalhada de uma maneira nova. Deus tem falado comigo a respeito de Santo André. Essa região nunca mais vai ser a mesma por causa da nossa igreja, porque a gente está plantado aqui e porque a gente quer viver o chamado de Deus. Aleluia. 2. Chamado de Paulo. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses verso 3, 4 e 8. Quantos querem fazer parte dessa revolução? Olha o que o apóstolo Paulo falou. Primeiro eu falei de Pedro, ok, Paulo? Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Ele está falando agora da patente espiritual dele, ok? Do currículo. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo respeitada, por isso que ele coloca aqui no currículo. Um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. 6. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Agora o 7 e 8 ele vai falar o que aconteceu, ok? Porque tem muitas pessoas que acham que estão vivendo o propósito de Deus, mas não estão. Eles acham que estão, ok? Não, mas eu sou um bom crente. Não, mas meu pai é pastor. Não, mas eu tenho uma boa família. Não, esse não é o propósito de Deus. O apóstolo Paulo também teve uma hora da vida dele que ele percebeu que ele fazia muita coisa boa, mas que não era o propósito de Deus. Não adianta fazer coisa boa, não adianta só ser bom marido, não adianta só ser boa mulher, tem que ser também, seja
Não adianta só ser bom filho, tem que ser homem e mulher de Deus, tem que responder o chamado. Não adianta só, ok? Não atravessar sinaleiro no vermelho, não adianta só. Ok? Alguém está me acompanhando aqui? E aí ele vai pegar toda essa bagagem que ele achava que era muito valiosa. Ele vai falar o quê? 7. Pensava, essa versão tá boa, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero, o que, igreja? Insignificante, significa nada. Olha, ele vai falar pior no verso 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Forte sim ou não? As considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. Depois que Paulo se converteu, ele considerou qualquer coisa que não fosse o cumprimento do chamado da vida dele como menos que lixo. Lixo já é ruim. Quando minha esposa fala, joga o lixo, fico desesperado já. Por quê? Tem que descer 12 andares, jogar o lixo, voltar. É só eu que tenho esse problema? Tem mais algum homem que se identifica comigo aqui, sim ou não? Ah, os irmãos são tudo marido top, né? Tá bom então, bonzão. Beleza então. As mulheres denunciam aí, sim ou não? Aleluia, as mulheres tudo serva boa e fiel, nenhuma caguetou o marido, aleluia. Hoje eu joguei o lixo. E o apóstolo Paulo está falando o quê? Tudo aquilo. Se o apóstolo Paulo teve 3 ou 4 faculdades, ele falou, joga no lixo. Na verdade, joga num lugar pior que o lixo. O lixo é mais importante. O apóstolo Paulo não casou. Ele é uma exceção, ok? Nós não estamos nessa realidade espiritual. Pelo menos não conheço nenhum irmão que tem esse chamado, né, de não casar por causa de Cristo. Mas existe, não é? Mas ele estava no outro nível. Mas se algum dia ele sonhou em casar, ele falou, não. Casamento para mim é menos que lixo. Não quero casar. Ok, estou falando aqui, obviamente, de um homem que teve, inclusive nessa questão, o aspecto do casamento, ele tem essa singularidade, o apóstolo Paulo. Porque ele inclusive escreveu, quem não casa, cuida das coisas do Senhor. Quem casa, tem que cuidar da casa, para depois cuidar das coisas do Senhor. Então ele levou isso com muita radicalidade. Quantos estão me acompanhando aqui? Nós que somos casados, obviamente, que a gente não pode falar, meu casamento, menos que o lixo. Não. Amém? Seu casamento agora que você é casado, você tem que inserir ele dentro do propósito de Deus junto com você. E a sua esposa e os seus filhos são a equipe, a primeira equipe que Deus te deu. Amém? Amém. Não tem como ser homem e mulher de Deus se você não traz sua família junto com você. Alguém está me acompanhando aqui? Mas tudo aquilo. E você sabe qual é o problema? Quando depois que a gente se converte, o alvo de vida é o mesmo. Então você tinha um alvo de vida antes de se converter. O alvo de vida era ganhar dinheiro, o alvo de vida era casar, o alvo de vida era ter um carro X, o alvo de vida era ter uma casa própria, um apartamento de 200 metros quadrados, era o seu alvo de vida. Aí converteu, continua com esse mesmo alvo de vida. Não, isso não é um projeto de Deus para você. Entenda o que eu vou te falar, ok? Eu falo isso repetidamente, porque precisa entrar na tua cabeça. Deus não é pobre, e não é que Ele não quer te dar. A grande questão é quando a gente vive mirando essas coisas. O plano de Deus não é para mirar essas coisas, não é para mirar qualquer coisa que não seja o propósito de Deus. E não é papo para pastor isso, é papo para todo crente. Até porque eu já falei para você nessa hora, mas eu vou te repetir. A verdadeira completude e sentimento de satisfação total está em você participar efetivamente do plano de Deus para a sua vida, que envolve o quê? Envolve a edificação da igreja local. Quando você se envolve com a edificação da igreja local, seja lá qual função você tenha, ok? Na nossa igreja é muito simples de se envolver. Um jovem veio perguntar para mim ontem, como é que se envolve? Eu falei, muito simples, filho, abra a tua casa para receber uma célula lá, se torna um anfitrião, vira um anjo da guarda, se responsabiliza espiritualmente por alguém, para levar alguém para o encontro, pega, né, nós fizemos na rede de jovens, uma fichinha que a gente colocou, nossa, minha fichinha saiu aqui, por que saiu aqui, da minha tela de bloqueio? Nossa, o diabo tirou aqui, a gente fez um bloqueio de parede aqui,
colocando projeto 2x1 igual a 1000, eu estou envolvido, ok? Quando vai ser o próximo encontro da minha rede? Eu quero me envolver com a edificação, eu quero me envolver com o chamado que Deus tem para a minha vida, eu quero me envolver efetivamente com a minha célula, eu quero ir para a minha célula para ser um profeta, eu quero ir para a minha célula para levar uma comunhão gostosa lá e participar da comunhão junto com os irmãos, eu quero viver essa vida preciosa da igreja, esse é o alvo da minha vida, o resto vai ser acrescentado à medida que eu vivo o propósito de Deus. Tem alguém que tem disposição de entregar sua vida para o Senhor aqui nessa noite? A gente faz muito apelo para aceitar Jesus, mas o apelo maior depois que aceitou Jesus é para responder ao chamado de Deus na sua vida. O Senhor está batendo na sua porta. É interessante que para a igreja de Laodiceia, o Senhor fala assim, Apocalipse verso 3, eis que estou à porta aí. A gente usa esse texto para quê? Para evangelismo, não é? Renan, você ainda não aceitou Jesus, Deus está batendo na porta. Não é isso. Ali é uma carta, não é uma carta para o mundo. O Senhor está escrevendo uma carta para onde? Para a igreja. E naquela igreja, Ele estava do lado de fora. Já imaginou? Se a gente fosse uma igreja que o Senhor não tem acesso? Ele está lá, aquela vidraça lá batendo na porta. Será que alguém aqui tem disposição? Essa é a pergunta do Senhor para você nessa noite. Laodiceia é essa igreja embriagada com as coisas desse mundo, embriagada com dinheiro, embriagada com o Instagram, embriagada com proposta mundana, embriagada com ir viajar para Dubai, embriagada com... Não. Se o seu coração estiver saturado por essas coisas naturais dessa terra, calcado aqui nessas coisas, principalmente o dinheiro, ok? O Senhor Jesus está de fora da sua vida. Você é salvo, você é amado, você tem o perdão. Quantos tem o perdão dos pecados aqui? Essa noite eu não estou falando de perder salvação em nome de Jesus, até porque a gente não acredita nisso. Mas se o coração de alguém está assim, o Senhor está do lado de fora. Eis que estou à porta, aí bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com ele, sentar na mesa, mostrar o meu coração e mostrar que tem uma vida muito mais elevada para você viver. Cutuca alguém e fala assim, tem uma vida mais elevada para você. 3, o chamado de Samuel. Já falamos de Pedro. Fala comigo, Pedro. Quem foi o segundo? E agora quem, meus irmãos? Olha o que diz o texto bíblico. 1 Samuel 3, verso 4 na NVI. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli. Samuel achou que era o chefe dele que estava chamando. Naquela época o sumo sacerdote era Eli. Ele estava no templo. Ele achou que era Eli chamando. O Senhor chamou ele com uma voz audível. É maravilhoso, sim ou não? Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu nunca tive. Deus chamou Samuel de fato com uma voz audível. Mas Samuel não reconheceu a voz de Deus. Achou que era a voz do líder dele. Correu até Eli e disse, quantos estão comigo na leitura? Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli porém disse, não te chamei não, volte e deita. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. A gente acha que a voz de Deus é assim, né? Samuel. Deve ter chamado de boas, Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Segunda vez, disse Eli, meu filho, não chamei. Eli já estava o quê? Entendeu? Vai dormir, volte e deita. Ora, o verso 7 é profético. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha para cá. Samuel estava na casa do Senhor. Samuel estava debaixo de uma liderança espiritual. Samuel estava no lugar certo, na hora certa, envolvido com as pessoas certas. Apesar que Eli tinha se corrompido, no contexto da posição, podemos considerar assim, era o sumo sacerdote, estava no lugar certo, na hora certa. A vida dele era um milagre, a mãe dele tinha gerado ele, você lembra, Ana? Através de um desespero. Mas apesar dele já fazer parte, ele ainda não tinha percebido a voz do Senhor. Quantos no nosso meio que estão aqui, que ainda não perceberam a voz do Senhor? O Senhor está falando, o Senhor está batendo a porta, mas você está, quem está falando comigo? Alguém está me acompanhando aqui? Está na casa. Está ouvindo com as pessoas certas, mas ainda não conhecia, e o verso continua falando, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Nessa noite, se tem alguém aqui
que ainda não conhece o Senhor, nesse aspecto do chamado, que a palavra ainda não foi revelada, no nome de Jesus eu proclamo, ouvidos abertos aqui nessa noite. Ouvidos abertos. O pregador pode ser bom, a homilética pode ser boa, a cadeira pode ser confortável, o ar-condicionado pode estar funcionando, mas se o Senhor não falar, não tem homem que consegue chamar ninguém. O chamado é espiritual. Quando respondemos ao chamado, não respondemos porque o discipulador está mandando. Esses dias o irmão estava comentando conosco, né, que estava falando a respeito do chamado de Deus, a respeito com algumas outras pessoas, e as outras pessoas falam, nossa, mas como que é esse negócio de que para responder ao chamado de Deus tem que gostar? Eu sou líder porque me empurraram, sou líder porque o discipulador implorou muito, aí eu falei, tá bom, vou dar uma ajudinha. Existe uma grande diferença quando você está fazendo algo porque alguém pediu encarecidamente para você fazer, ou quando aquilo é fruto do chamado. Por que muita gente vive saindo de igreja, pula de igreja, vai para lá, vai para cá, não sei o quê? Porque nunca foi chamado. Sempre fez porque todo mundo está fazendo, não é? Conta a história que um lobo estava correndo atrás de um coelho, ele viu o coelho, saiu correndo, e o coelho correndo, daqui a pouco os outros lobos começaram a ver a correria desse lobo e começaram a correr também, muito lobo. Mas todos pararam, menos aquele que viu o coelho. Ou seja, se você está correndo porque está um frisson, porque a igreja está legal, eu acho que liderar a célula é um negócio legal, não sei o quê, o discipulador está pedindo para liderar, porque tem uma grande necessidade aqui, você vai parar de correr logo, porque você não viu o coelho. Que nessa noite, seus ouvidos espirituais sejam abertos aqui. Quantos dizem amém? Aleluia. Ele se levantou, verso 8, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vai e deite-se, se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Será que nessa noite você tem a disposição de ser como Samuel? Eu sinto nessa noite que Deus está batendo na porta do coração de alguns irmãos aqui, você não tem coragem de falar, fala Senhor. Verso 10, o Senhor voltou a chamá-lo, quarta vez. Você sabe que o número 4 na Bíblia é o número da oportunidade. Hoje tem uma porta de oportunidade aqui. E o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. É maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Por quê? Porque o Senhor amava, entende? O Senhor na tua vida, olha para cá, Ele bate na porta uma vez, bate na porta 2, 3, 4, insiste, porque o Senhor te ama. Samuel, então Samuel disse o quê? Fala. Samuel falou o quê, meus irmãos? Fala comigo. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Quantos querem ter a palavra do Senhor revelada nessa noite aqui? Eu estava falando sobre esse aspecto, não é? De que quando Deus quer chamar alguém, Ele não depende de muita coisa. Uma vez conta uma história que um grande pastor, não é? Renomado, ele estava pregando e aí alguém da família dele que nunca tinha se convertido foi naquele culto. E ele falou, meu Deus, será que hoje essa pessoa vai se converter? Eu não lembro quem era da família dele, na verdade eu não lembro direito da história, mas o culto teve vários momentos, e teve um momento que foi uma irmãzinha, pegou a Bíblia dela, hoje ninguém mais traz a Bíblia para o culto, né? Porque é tudo digital, pegou a Bíblia dela e falou, o pastor abriu uma oportunidade, quantos são da época da oportunidade? Abriu uma oportunidade para ela, e ela leu uma genealogia, e fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano. Quantos pulam essa parte da Bíblia e tem coragem de confessar? Diga amém. Aleluia. Os irmãos são sinceros, mas você sabe, tem muita revelação lá, tipologia de nomes, enfim. Ele leu a genealogia, sem explicar nada. Fulano gerou fulano, Samuel gerou Israel, Mitzraim, Zorobabel, e todos aqueles nomes bonitos colocando filho. E foi lendo. Ele falou, onde que vai chegar esse negócio? Ele terminou, falou, agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Fechou e foi embora.
E o culto continuou, e aquele pregador pregou, não é? E estava aquela pessoa da família dele que nunca tinha se convertido. No final da pregação, aquela pessoa veio chorando para frente, chorou, você quer aceitar Jesus? Eu quero, preciso de Jesus e tal. E aí aceitou Jesus, foi para casa, ou foram comer uma pizza. Depois esse cara foi perguntar, falou, então, o que mais te tocou no culto? Aquela pessoa falou, olha, foi tudo muito legal, o hino cantado foi legal, você pregou muito bem. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você pregou muito bem, tal, não sei o que e tal, mas o que me tocou mesmo foi aquela genealogia. Eu entendo isso, é até patético. Por quê? Porque quando Deus quer chamar alguém, não depende de performance nenhuma de ninguém, não depende de pregador, não depende de nada. Se nessa noite seu coração estiver aberto, o Espírito Santo vai fazer algo poderoso na sua vida. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. Quem que é o terceiro, meus irmãos? Samuel, quarto. Moisés. Os irmãos estão afinados, aleluia. Pode vir os irmãos do louvor já. Não quero pregar muito mais não, vamos orar. Êxodo 3, verso 9, projeta para mim por favor na NVT. Olha o que diz a palavra, acompanha comigo, no nome de Jesus. Sim, o Senhor está falando, está dialogando aqui com, eu não vou ler o texto todo, mas é aquele texto da sarça pegando fogo. Moisés tira as sandálias, Deus fala, olha, esse lugar é santo, a sarça está pegando fogo, Deus está chamando Moisés. E lá pelas tantas, Deus começa a falar a respeito de que Ele está ouvindo a aflição do povo do Egito. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Verso 10, agora vá. O Senhor está falando para ele, eu te envio, eu tenho um chamado para você. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Essa noite Deus está ativando você também nessa igreja. Nesses 21 dias eu creio, muitos irmãos serão poderosamente ativados pelo Senhor. Ativados para viver o mover de Deus. Deus está falando, vai, eu te envio a Faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. E aí Moisés responde, fala o quê? Moisés porém disse a Deus, verso 11, quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Moisés fala daquele que está olhando muito para si mesmo, está olhando muito para a própria desqualificação. E Moisés também fala daquele que está frustrado aos olhos do Senhor. A vida de Moisés teve 3 partes de 40 anos. A primeira parte, olha para cá, deixa eu te contextualizar. A primeira parte de 40 anos de Moisés, você sabe, ele nasceu numa época que Faraó tinha mandado matar todos os menininhos hebreus. E ele foi salvo milagrosamente, a mãe dele conseguiu, tinha 2 parteiras ungidas lá, Suá e... o nome das parteiras, pastor, você lembra? Não lembro. Alguém falou aí, fala mais alto, por favor. Cifrá e Puá, aleluia. Mais um nome bonito, amém? Vocês dizem amém. Trabalho maravilhoso das parteiras, salvou o menino, lá pelas tantas não dava mais para esconder ele, colocaram num rio, olha as ideias, colocaram num cesto, colocaram no rio, foi para onde? A filha de Faraó. A filha de Faraó pegou o menino para criar. Faraó era o rei da terra. Do 0 aos 40 anos, Moisés foi criado, treinado, aperfeiçoado, capacitado em toda a ciência que você possa imaginar. Moisés certamente era poliglota. Moisés certamente tinha feito umas 5 faculdades. Moisés certamente tinha acesso a qualquer tipo de riqueza que ele era neto de Faraó. E quando ele tem 40 anos, ele vai tentar agora cumprir o chamado de Deus na força do próprio braço. Ele entendeu da parte de Deus que ele tinha um chamado. Ele entendeu da parte de Deus que Deus tinha algo com ele. Ele sabia, falou, mano, não é possível, o povo está escravizado, eu estou numa posição elitizada aqui, deve ser porque Deus me colocou para favorecer o meu povo. Ele vai, arranja uma confusão lá, enfim, não dá certo, e aí ele se frustra. Fala comigo, frustração. Talvez tem gente aqui, enquanto eu meditava inclusive nessa palavra, o Senhor falava no meu coração, tem gente frustrada aqui, tem irmãos frustrados aqui, tem irmãos que vieram de outras igrejas aqui, de outros ministérios, e você está conosco há algum tempo, e você acha que a nossa igreja é maravilhosa, porque você se frustrou em outro lugar. Mas eu vou te falar, igreja boa é igreja que frustra mesmo. Igreja é lugar de frustração. Igreja não é lugar de... Alguém está comigo aqui ou não?
Não, vai se frustrar, não tem como se frustrar. É um monte de gente problemática que tem aqui, com vários defeitos, com várias imperfeições. E Moisés, tentando fazer a obra de Deus, ele se frustrou. Aí Deus tem que deixar ele 40 anos de molho, até os 80, para toda aquela capacidade natural ir embora, e não sobrar agora nada. Aquele homem poderoso do Egito, neto de Faraó, agora é um velhinho segurando uma bengala, cuidando do rebanho do sogro, trabalhando para o sogro. Ninguém quer trabalhar para o sogro. Você quer ter o seu próprio negócio, você quer romper na vida, trabalhando para o sogro. Está lá. Problema de fala. Ele vai dar várias desculpas. Eu estou te colocando uma aqui, mas ele entra num debate com Deus assim: não, mas eu não tenho poder. Não, mas e se o povo não me reconhecer? Não, mas eu tenho a língua pesada. Várias interpretações para isso, mas a mais comum é que ele era gago. Ele era gago, não conseguia falar. Aí Deus está chamando ele para libertar 3 milhões de pessoas, está falando: não sei falar. E tem muitos irmãos que estão toda hora focados na própria frustração. Ah, quem sou eu? Quem sou eu? Entende? É quem sou eu para liderar uma célula? É quem sou eu? De fato, você não é nada mesmo não, filho. Eu também não sou nada não. Ninguém aqui não é nada. A gente só é digno porque o Senhor nos fez dignos. Mas da gente mesmo não tem qualificação nenhuma. Se algum líder de célula tenta liderar com a força do próprio braço, muitos irmãos que no começo da liderança, muito empolgados, não é mesmo? Não, vamos romper, vamos conquistar. Mas no fundo ele ainda acredita que ele tem capacidade de liderar. Ele acha ainda que ele é um bom líder. Por isso que as pessoas vão segui-lo. Não, eu acho que as pessoas gostam de mim. Elas vão vir para minha Elas vão vir para minha célula. Até você descobrir que na verdade o pior da célula é o líder. O pior do discipulado é o discipulador. É o mais problemático. Porque o poder de Deus, eu já preguei aqui e vou falar de novo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Onde abundou a fraqueza, vai superabundar o poder de Deus. Mas tem tantos irmãos olhando e falando: e Moisés foi chamado com 80 anos. Eu fico pensando, talvez quanto mais velho alguém, mais potencial para ser usado por Deus. Mas tem muitos irmãos que estão falando: minha idade já foi. Já estou com 40, já estou com 45, já estou com 55, já estou com 60. Moisés estava com 80. Mas o Senhor falou: é você mesmo que eu vou usar, é com você mesmo que eu quero fazer. Nessa noite Deus está falando com pessoas aqui: é com você mesmo que eu quero fazer. Estou frustrado, o pastor me magoou, não sei o que, 20 anos serviu o ministério e não recebi nada em troca. Isso, agora que você percebeu que não vale nada, é agora que o Senhor pode fazer na sua vida. Alguém crê aqui no nome de Jesus nessa noite? Em nome de Jesus, sai do fundo desse poço, sai desse lugar de amargura, sai desse lugar de introspecção. Porque ninguém liga pra mim, ninguém se importa comigo. Porque 20 anos atrás. Para de falar do passado, chega de falar do passado, chega de falar daquela pessoa que te machucou. Eu não sei porque eu estou falando isso, alguém está precisando ouvir isso. Chega de falar daquela pessoa no nome de Jesus. É tempo de virar a página e viver o chamado de Deus na sua vida. Chega de reclamar, chega de murmúrio, chega de lamúria, chega de ninguém mais aguenta isso. Ninguém mais aguenta quando você pega na sua cela 5 minutos para falar daquele mesmo problema. Chegou a hora de virar a página no nome de Jesus. Chegou a hora de entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Cutuca alguém e fala assim: o Senhor está te chamando nessa noite. E por último, a gente falou sobre Pedro, Paulo, Samuel. Vixe, hoje está uma salada espiritual. E por último eu quero falar de Davi, o chamado de Davi. Quero falar 2 aspectos do chamado de Davi. Quantos aspectos, gente? É poderoso, tem tanta coisa, mas eu quero falar só de 2, para a gente liberar o espírito com louvor alto aqui e orar. Aleluia. Mas você sabe, deixa eu te contextualizar em 1 minuto. A Bíblia fala que Deus levantou Saul como o primeiro rei de Israel. E enquanto ele se considerava pequeno aos seus próprios olhos, isso é texto bíblico, estou recitando, o Senhor estava com ele. Inclusive,
Saul, ele tinha tanto uma mentalidade que ele era pequeno. Eu não sei se você sabe disso, mas meditando na Bíblia, eu nunca tinha meditado nesse detalhe. Esse ano eu abri os meus olhos para isso, o Senhor abriu os meus olhos para isso. Quando ele foi sorteado para ser o rei, está escrito lá, 1 Samuel, a Bíblia fala que eles fizeram o sorteio pelas tribos, as 12 tribos, tribo de Benjamim, depois pela família, e depois sorteou a família, achou Saul. Quando ele ouviu que ele ia ser o rei de Israel, a Bíblia fala que ele se enfiou dentro das malas. Estava todo mundo lá, ele se jogou no meio da bagagem, que ele falou, misericórdia, ser rei. Enquanto ele se achava pequeno, Deus o exaltou. Mas depois que ele virou rei, subiu para a cabeça, diversos aspectos. E aí, a Bíblia fala que Samuel estava lamentando muito por ele, orando, oh Deus, restaura ele. E Deus chegou em Samuel, que era o profeta. Fala comigo, Samuel. Eu já falei do chamado de Samuel para você. Agora, anos depois, ele foi usado para ungir Saul. E depois Deus chega nele e fala, até quando você vai ficar chorando por Saul? Eu já encontrei outro. Levanta, pega o chifre de azeite. Eu creio profeticamente, pastor Sérgio, que esse final de semana é um final de semana que Samuel desceu com chifre de azeite para ungir pessoas aqui. Desde ontem de manhã eu fiz uma reunião, estou falando com os irmãos da parte de Deus. Existe um ambiente espiritual nesse fim de semana que Samuel desceu aqui. Samuel é só uma representação. O próprio Senhor está aqui com o chifre do carneiro para liberar o óleo sobre a vida de pessoas. E a Bíblia fala que Samuel pega o chifre do azeite e vai em direção à cidade de Davi, Belém. Chega lá. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você: os anciãos da cidade ficaram desesperados. Porque você tem que entender uma coisa, hoje o profeta profetiza conforme a aliança. Nós estamos na nova aliança. A nova aliança é a aliança que já proclamou perdão total. Fala comigo, perdão total. Então o profeta hoje, ele tem que profetizar conforme a aliança, ou seja, só bênção. Por isso que aqui é uma igreja, ok? Porta larga mesmo, para você ouvir que Deus te ama, e para você ouvir que o céu só está proclamando coisas boas a seu respeito. Por quê? Porque é uma lógica divina, não é porque a gente é louco que a gente prega essa mensagem, é porque a gente entende que a mensagem do Evangelho já liquidou toda a dívida. Então se Deus olha para mim hoje e não vê mais pecado, só resta o quê? Abençoar. Então o profeta hoje, quando pega o microfone, ou numa célula, seja lá que tipo de profeta que for, ele deve profetizar só falando coisa boa, mas naquela época não. Jesus não tinha vindo ainda, não tinha tido perdão de pecados ainda. Então quando o profeta vinha, ele vinha ainda na antiga aliança. E como o povo ainda estava debaixo de pecado, quem está debaixo da lei e debaixo do pecado, o que resta é maldição. Então quando o profeta chegava, o povo já falava, lascou, vai vir para amaldiçoar, vai vir para arregaçar, vai vir para declarar falência sobre a nossa cidade. Se alguém está comigo, fala amém, por favor. Samuel chega, e todo mundo já, meu Deus, é de paz a sua vinda? É de paz? Samuel está chegando com um chifre de óleo para ordenar alguém para o ministério pastoral. E a pergunta que vem é de paz? O que você está trazendo é bom? O que você está trazendo aqui, esse óleo para chamar, ungir pessoas para o chamado, que é o mesmo óleo que está aqui nessa noite, que estava anos atrás lá, é bom? Projeta para mim, para a gente ler, por favor. 1 Samuel, se eu não me engano, 16, verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse, NVI. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram, você vem em paz? Verso 5. Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Fala com força comigo, sim, venho em paz. Quando Deus te chama, é um chamado de paz, é um chamado de prazer. Deus te chama para uma coisa maravilhosa. Deus te chama para um plano delicioso de viver. Deus te chama para uma vida extraordinária, para uma vida vibrante, para uma vida que faz sentido. Deus te chama para você viver os melhores dias da sua vida. Quando eu fui levantado líder de célula, eu era novinho, foi 2015 isso. E aí a Vânia, esposa do Bex, ela olhou para mim, eu já achava que eu já era muito crente, não é? E ela olhou para mim e falou, agora que vai começar os melhores dias da sua vida. E aí eu desprezei, falei, não sabe de nada, já sei muita coisa. Mas eu vou te falar, a Vânia estava certa. A partir do momento que eu decidi me engajar com a edificação da igreja,
minha vida ganhou significado. Primeira ovelha que eu batizei, eu fui levantar líder de célula sozinho, não é? Não tinha ninguém para ir na minha célula. Eu achava que eu era bom demais, que a minha célula ia encher rápido, porque eu tinha carro, porque eu era playboy, e ninguém ia na minha célula. Mas é até que uma menina de 13 anos quis ir na minha célula. Era uma menina favelada, não é? E eu me achava um líder top, fiquei pregando para ela 50 minutos na célula, tal, argumentos, tal, Bíblia. E aí eu falei: você entendeu o que eu falei? Aí ela: não. Mas você sabe, essa ovelha me ensinou muita coisa. Eu já tentei resgatá-la várias vezes, ela tá de férias, já ela volta. Mas o dia que eu batizei ela, eu lembro, o dia que eu batizei ela, o Senhor falou no meu coração: você nasceu para isso. Eu vou te falar, não é só para pastor esse papo, não é só para ministro que tem microfone na mão. Essa satisfação de se envolver com a edificação da igreja, esse chamado de paz que Samuel está trazendo aqui nessa noite, é o chamado que o Senhor tem para você. Quando eu era criança, a gente era de um outro ministério, e eu lembro que vinha às vezes missionário da África, e quando ele pegava o microfone para falar, já dava dó, porque já vinha maltrapilho, e o discurso era sempre: a vida é tão difícil na África, as baratas andam no nosso corpo, não tem dinheiro, muita perseguição, não sei o que, precisamos de dinheiro, por favor, nos ajuda a levantar uma oferta. Você sabe, na época que eu era, nessa época aí, eu acho que eu não tinha nascido de novo ainda, era aquele bem filho de pastor religioso, não é? E eu vou te falar, eu nunca orava não, mas se tinha um dia que eu orava na igreja, era esse dia. Toda vez que ia um missionário com esse discurso de miserável, de que o chamar de Deus era negócio ruim, de que o chamar de Deus era que Deus levava ele lá na África para destruir e acabar com a vida dele, eu lembro, eu me ajoelhava na cadeira e eu falava: soberano, que o assembleano tem que orar assim, né, TK? Soberano Deus, eterno Pai, se encontrei favor aos teus olhos, Senhor, nunca me chama para isso, por favor, não destrói minha vida. Eu quero aqui casar bonitinho, ser não sei o que. Vou te falar, a gente está com um missionário na África lá, já ele volta aqui para tirar férias conosco. Certamente quando ele vier, no culto jovens eu vou dar palavra para ele pregar aqui, certamente. Falei ontem com os irmãos isso, mas você pode ter certeza, eu falo com ele toda semana, que quando ele pregar o microfone aqui, o que vai sair da boca dele é que Deus tirou ele de Santo André para promover ele para um lugar mais glorioso. Ou você acha que Deus, quando chama você para liderar uma célula, para se envolver com a edificação da igreja, Ele fala assim: não, estou chamando você porque na verdade eu quero desgraçar com a tua vida, eu quero colocar 25 compromissos semanal para você se lascar e não ter tempo para sua família, e aí o ministério vai custar tudo, não é? Você vai perder tua casa, você vai perder teus filhos, tudo por causa dessa igreja, e o pastor ainda vai exigir o dízimo. Você acha mesmo que Deus é tão bom e tão rico, que Ele chama você para desgraçar com a tua vida e para te ferrar? Em nome de Jesus, você precisa jogar fora o conceito velho. Tem irmãos que estão recebendo aqui o que eu estou falando, e tem irmãos que estão ouvindo o que eu estou falando, e você tem vivido essa crise, porque você acha, eu estou falando pelo Espírito aqui, você acha que se você se envolver na edificação da igreja, vai ter áreas da sua vida que vai piorar, vai ter coisa que você vai falar: esse sonho aqui que eu queria viver, realmente eu não vou viver. Mas de fato, eu não posso prometer para você que os seus sonhos antigos você vai ter. Talvez você vai ter que jogar eles no lixo mesmo e queimar tudo. Mas eu vou te prometer uma coisa: se você responder ao chamado de Deus, você vai viver a melhor vida que você nunca imaginou viver na sua vida. E você vai ver a sua dinastia toda, a sua geração toda sendo inserida no cumprimento do propósito profético de Deus. Para naquele dia ouvir o quê? Servo bom e fiel. Eu quero ouvir. O chamado tem um preço para o chamado. O preço é alto. Ô Senhor, vou te falar, olha, de fato a gente paga um preço, mas como a gente está extremamente apaixonado, a gente não sente que a gente está pagando.
Eu não sei se você já foi num restaurante e comeu extremamente mal e a conta deu cara. Já aconteceu isso com você? Você foi num restaurante, a porção era mínima. Você achou que ia vir um bife graúdo, veio um filetinho desse tamanho. E no final deu 80, 100 reais. Você paga gemendo. Porque não valeu a pena. Tinha uma música que a gente cantava, né? Precisamos voltar a cantar. Vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo e ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. E será que vale a pena mesmo esse papo? Quando alguém está namorando ou está no relacionamento da corte, que é o que a gente acredita, se ele fica até 3 horas da manhã no telefone e no WhatsApp conversando, e depois no outro dia ele tem que acordar às 6 da manhã, como é que você acha que ele acorda no outro dia às 6 da manhã? Acorda às 6 da manhã e fala, essa praga dessa namorada também, fica atrapalhando a minha vida, até 3 horas da manhã, é fardo demais namorar, ou um negócio pesado, ou um negócio que me consome. Você já ouviu alguém que está 3 meses do casamento falar um negócio desse? Por quê? Está pagando um preço alto? Tá. Sente que está pagando? Não. Porque está extremamente apaixonado pela causa. Você quer ver alguém que está apaixonado, é crente, porque crente não faz sexo antes do casamento, pelo menos tenta não fazer. Você quer ver alguém que está doido pela mina, é um moleque crente, que está 2 meses de casar, ele está doido. O que ele precisar fazer por ela, ele vai fazer. O pastor conta que uma época na vida dele, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha foto, não dava para mandar foto, não dava para mandar nada, era só ver pessoalmente mesmo. Ele conta que ele pegava um ônibus, que o ônibus no seu trajeto, ele parava em frente à casa da minha mãe, a pastora. E o que ele fazia? Na verdade não era a parada dele, ele tinha que parar mais para frente, mas quando chegava naquela parada, ele descia e saía correndo, dava um pinote, chegava na frente à casa dela, só para ir lá e dar um beijo e falar, te amo demais, não vejo a hora de casar com você. O pastor é um homem extremamente apaixonado. Perdi o ônibus, tinha que voltar, às vezes tomava chuva, pagava a passagem de novo. Mas se você fosse conversar com ele, qual que ia ser o papo dele? Não, realmente, esse negócio é uma baita de uma responsabilidade ter uma mulher, viu? Tem que ficar fazendo esses sacrifícios por amor. Era esse que era o coração dele? Não, fazia pegando fogo, fazia não vendo a hora de casar, de se deliciar com as núpcias. Não estou me acompanhando aqui. Tem marido apaixonado aí, sim ou não? Casamento no propósito de Deus é assim, cara, é assim ou não é? Cada vez é fogo maior, cada vez é mais intensidade, cada vez é mais voracidade. Falar no cu de adultos, né? Cu de jovem não pode. Fala pro seu irmão, quando Deus te chama, o chamado é de paz. Quantos líderes de célula aqui, discipuladores, têm prazer em fazer a obra de Deus aqui? Levante a sua mão bem alto, por favor. Levante as suas 2 mãos. Se você não tem prazer, não deveria fazer. Olha para cá. Nós estamos com as nossas mãos levantadas, porque a gente viveria tudo de novo, várias vezes. Se eu voltasse 10 anos atrás, faria tudo de novo. E por último, a Bíblia fala que a essência do chamado de Davi foi ele ter sido achado enquanto ele cuidava das... Coloca o verso 11 para mim, por favor. Vamos cantar uma canção. Então perguntou a Jessé, são esses todos os seus filhos? Respondeu Jessé, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Você percebe? O chamado de Deus sempre tem a ver com se envolver com as ovelhas, se envolver com o rebanho. E aonde que o rebanho está? O rebanho está sempre pastando na igreja local. Bem-aventurado homens e mulheres que têm um coração para a igreja local. Bem-aventurado cada irmã que se levanta toda semana para ir fazer uma célula kids, por causa dos pequeninos. O amém foi um pouquinho fraco, por causa do pequenino rebanho
Esses dias o Senhor estava falando comigo em relação às mulheres. As mulheres, elas não vão ver a totalidade dos frutos delas aqui, porque muitas vezes a gente está plantando para outros ministérios. Quando a gente cuida de crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, tem muitos que não vão ser da nossa igreja. Mas lá no céu, filha, ouve para mim o que eu vou te falar. Vai valer a pena você ter se levantado para fazer essa célula Kids. Toda quinta-feira, quarta-feira, segunda-feira, faz chuva, não faz chuva, você reúne, você leva o fandangos, ou leva o mais barato mesmo, não tem problema, ou faz o louvor na palminha, faz no speaker, não importa, mas toda a célula você faz eles aceitar Jesus. É assim ou não é, mulheres? Tem a aceitação de Jesus todo. Por quê? Por que fala para aceitar Jesus toda a célula? Porque nunca sabe quando que eles vão nascer de novo, nunca sabe quando está fazendo da boca para fora, ou quando é de todo o coração. Mas eu vou te falar, lá no céu você vai ter muitas surpresas. Deus vai colocar uma coroa na sua cabeça, com várias diademas. Imagina ser coroado na glória. Por quê? Porque decidiu se importar como Davi, um coração para o pequenino rebanho. Eu quero declarar que esse alvo da pastora de sermos 1000 kids vai chegar no nome de Jesus. Será que tem alguém que nesses meses de outubro, setembro, outubro, será que tem alguém aqui que quer mergulhar nos nossos encontros com Deus, nossa realidade, nos eventos pontes? Chegar no seu líder de célula e falar: conta comigo, nós vamos multiplicar essa célula, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Será que tem alguém aqui que tem um coração fervendo para viver para o Senhor, para responder o chamado de Deus, assim como o coração de Davi, que é um coração para as ovelhas?